Em tempos antigos há uma história zen sobre um rei cuja população se tornou fraca e exigente. O rei, descontente e insatisfeito com essa situação, decidiu dar uma lição nos seus súditos. O plano era bem simples. Ele colocaria uma pedra grande no meio da estrada principal, bloqueando completamente a entrada da cidade, e ficaria escondido para observar a reação de todos. Como reagiriam diante do desafio? Uniriam forças para remover a pedra? Ou desanimaria rapidamente voltando para suas casas? O rei ficou bastante decepcionado, vendo cada súdito se aproximar da pedra e desistir. Alguns ainda tentaram por pouco tempo, mas abandonaram a tarefa e desistiram de vez. Muitos começaram a reclamar, xingar e culpar o rei ou o destino pela pedra. Mas nenhum deles conseguiu fazer nada a respeito da pedra bloqueando o caminho. Após vários dias, surgiu um camponês solitário em direção à cidade. Diferente dos outros, ele não recuou. Pelo contrário, se esforçou tentando remover a pedra do caminho, mas sem sucesso. Então teve uma ideia. Foi até a floresta buscar algo que pudesse servir como alavanca. Voltou com um tronco grande de árvore que usou para remover a pedra do meio da estrada. E embaixo tinha uma bolsa repleta de moedas de ouro e uma mensagem do rei. Supere os obstáculos. Nunca se esqueça. Em cada obstáculo reside uma oportunidade para aprimorar sua condição. O que te impede de prosseguir? Deixe nos comentários. Ao longo desse vídeo você vai aprender a ver esse obstáculo de outra maneira e perceberá como dentro dele reside também uma oportunidade de evoluir. Sua condição física, seu ambiente ou sua condição financeira, os bloqueios mentais, medo, incerteza, você duvidando da sua própria capacidade. Talvez as pessoas que estão ao seu redor não levem você a sério. Ou você pensa que passou da idade e está velho demais para isso ou aquilo. Ou ainda, suas responsabilidades cotidianas acabam te sobrecarregando tanto que te falta tempo para pensar. Você já parou para refletir sobre qual é a pedra que está no seu caminho, te impedindo de fazer o que você deseja? E que talvez toda essa situação que te causa frustração e infelicidade pode não ser tão ruim assim? E se dentro desse obstáculo, como na história, existisse também alguns benefícios surpreendentes? Hoje, a maioria de nossos obstáculos são internos, não externos. Temos frustrações, ansiedade, expectativas não atendidas e emoções sem controle. Todo obstáculo é único para cada um de nós, mas as respostas que provocam são as mesmas: medo, frustração, confusão, desamparo, depressão, raiva. E a verdade é que a maioria de nós fica paralisados diante dos obstáculos, presos na inércia ou adotando a mesma postura de sempre. Mas e se houvesse uma oportunidade de mudar esse padrão? E se a solução estivesse mais ao alcance do que imaginamos? Hoje vamos usar a filosofia do estoicismo como alavanca para retirarmos nossas pedras de obstáculos. Antes de seguirmos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar as notificações para não perder nenhum conhecimento. Afinal, ele pode mudar nossas vidas. O que dói, ensina, nos lembra Benjamin Franklin. Então, como enfrentamos e transcendemos os obstáculos que surgem em nosso caminho? A resposta reside em 3 etapas cruciais, uma disciplina que molda a nossa jornada. A primeira etapa é a percepção, que se inicia na forma como encaramos nossos problemas específicos. Nossa atitude e abordagem determinam se seremos derrotados ou se encontraremos oportunidades em meio à adversidade. Domar nossas percepções, discernir entre o real e o ilusório, é uma habilidade vital. Ao filtrar o preconceito, a expectativa e o medo, somos capazes de enxergar a verdade nua e crua, sem distorções. Esta clareza nos concede uma vantagem valiosa na batalha contra os obstáculos. A segunda etapa, ação, exige energia e criatividade ativas. Transformar desafios em oportunidades é uma arte que requer habilidade e determinação. Ao analisarmos de maneira proativa nossos problemas, encontramos soluções e crescemos. É um processo dinâmico e interconectado com a etapa anterior, pois a forma como percebemos as situações influencia diretamente a qualidade de nossas ações. A terceira etapa, vontade,
É essencial para lidar com derrotas e dificuldades. Cultivar uma força interior que nos mantenha firmes diante das dificuldades é crucial. Enquanto outros se deixam levar pelas emoções e medos, permanecemos calmos e imperturbáveis. Essas três disciplinas, percepção, ação e vontade, não são apenas interdependentes, mas formam um conjunto único que molda nossa jornada de superação. Ao compreendermos e aplicarmos esses princípios, transformamos os obstáculos em trampolins para o nosso crescimento e sucesso. Esse comportamento é aprendido. Todo obstáculo e dificuldade pode se tornar uma chance de aprender. Você encontrará obstáculos na sua vida de todos os tipos, justos e injustos. E descobrirá que o mais importante não são os obstáculos, mas a maneira como os vemos, como reagimos a eles e se nos mantemos firmes ou não. É essa reação que determina nosso sucesso, fracasso ou se podemos usá-los para prosperar em nossas vidas. Onde uma pessoa vê uma crise, outra pode ver uma oportunidade. Onde um se deixa contaminar pela fama e prestígio, outro vê a realidade com objetividade implacável. Onde um perde totalmente o controle das emoções, outro pode permanecer calmo e sereno. Desespero, aflição, medo, impotência. Essas reações são funções de nossas percepções. Nós podemos escolher ceder a esses sentimentos ou optar por não ceder. Desta forma, podemos perceber o que os outros veem como algo negativo, de forma racional, e podemos, como o homem da história, transformar o desafio em uma oportunidade e não algo a temer ou ficar se lamentando. Imagine a capacidade de enxergar as situações para além das percepções ilusórias que muitos acreditam ou temem. Podemos parar de rotular os problemas e começar a vê-los como realmente são, nos concentrando no que os fatos realmente são. Muitas vezes nossa primeira reação é emocional. Nos deparando com um problema, ficamos desanimados. Lembramos, quase automaticamente, dos fracassos e experiências do passado. Perdemos a perspectiva e anulamos nossa capacidade de lidar com a situação. Este desvio transforma desafios simples em verdadeiras adversidades. Percepções desnecessárias podem invadir a mente, turvando a razão, ação e vontade, confundindo totalmente nossa clareza mental. Antigamente, nos tempos primórdios, precisávamos fugir, caçar e nos proteger de diversas ameaças. Nosso cérebro foi projetado para reagir a qualquer sinal de perigo. Hoje, cada vez mais, temos tudo à mão. Entretanto, nosso cérebro ainda carrega toda a nossa bagagem biológica. Hoje, em vez de inimigos, temos tensão interna. Ainda estamos programados para detectar ameaças e perigos que, na realidade, já não existem. Pense na ansiedade que surge ao lidar com questões financeiras ou na reação de lutar ou fugir diante da pressão do chefe. Embora, na verdade, nossa segurança não esteja ameaçada nessas situações, às vezes parece que está. Nós temos a opção de escolher como respondemos a essas situações ou a qualquer desafio que a vida nos apresenta. Temos a escolha de sermos guiados cegamente por sentimentos primitivos ou procurar entendê-los e filtrá-los. A disciplina da percepção oferece a clareza necessária para enxergar as vantagens e identificar o curso de ação apropriado em cada situação, sem ceder ao desconforto do pânico ou do medo. Ao compreender isso com clareza, nos libertamos dos grilhões das percepções prejudiciais e destrutivas. Podemos ver as dificuldades de forma racional e buscarmos uma oportunidade de transformar cada situação negativa em uma fonte de educação, ou em uma nova habilidade a ser desenvolvida, ou em uma fortuna. Quando observamos com a perspectiva adequada, tudo o que ocorre, seja um colapso econômico ou uma tragédia pessoal, se transforma em uma chance de avançar, mesmo que em direções não previstas. Diante de obstáculos que parecem ser intransponíveis, é fundamental estabelecer metas claras. Portanto, quando nos depararmos com desafios, devemos nos esforçar para sermos objetivos. Isso não é fácil de praticar. Controlar suas emoções e manter um equilíbrio inabalável. Escolher enxergar o lado positivo de qualquer situação. Ficar calmo quando a tensão e a pressão aumentam. E deliberadamente ignorar o que perturba ou restringe os outros. É a habilidade de colocar tudo em perspectiva, voltar ao presente e se concentrar no que você pode controlar, o que está no seu alcance. Dessa forma, você se torna capaz de enxergar a oportunidade dentro de cada obstáculo. Isso é um processo
que não ocorre por acaso. É sim, através da autodisciplina e pensar racionalmente. E a melhor parte é que isso está ao seu alcance, aguardando para ser colocada em prática. Independentemente do que te aconteça, somos nós que decidimos como reagir em cada situação. Somos nós que escolhemos entre ceder ou resistir, concordar ou discordar. Ninguém tem o poder de nos forçar a desistir ou a acreditar em algo que não seja verdadeiro, como a ideia de que uma situação é absolutamente desesperadora ou impossível de melhorar. O controle sobre nossas percepções está inteiramente em nossas mãos. Isso significa que nunca seremos completamente impotentes. Na realidade, quando estamos plenamente conscientes de nossa própria identidade, podemos dar um passo atrás e compreender que as situações, por si só, não são boas ou más. Esse julgamento é uma atribuição que fazemos como seres humanos, por meio de nossas percepções. O que é visto como negativo por uma pessoa pode ser encarado como positivo por outra. Nas sábias palavras de Shakespeare, nada é bom ou mal, é o pensamento que faz as coisas assim. E também, como Epicteto nos ensina, as pessoas ficam perturbadas, não pelas coisas, mas pela imagem que formam delas. Veja o caso do calor. Para você pode ser péssimo os dias muito quentes por não conseguir dormir e descansar, se vendo obrigado a comprar um ventilador ou ar-condicionado. Mas, para o vendedor, o calor é ótimo para aumentar o faturamento desses produtos. Um show no caminho do seu trabalho pode comprometer completamente o tempo que você gastará no trânsito. Mas para o artista e seus fãs, é um momento único. Para você, um empréstimo pode ser um momento apreensivo, oscilando entre alívio e dúvida sobre o compromisso assumido. Mas para o vendedor que precisa bater a meta, será um momento de alegria e comemoração. Isso não é sobre fantasiarmos um mundo perfeito, mas sim em optar por enxergar cada situação pelo que ela é. Quando nos vemos diante de um problema e definimos que isso vai nos tirar a paz e nos derrotar, é nisso que ele se transforma. Em resumo, por meio de nossas percepções dos acontecimentos, nos tornamos cúmplices na criação ou na destruição de cada um dos obstáculos. Nossa percepção ajuda a moldar a nossa realidade. A responsabilidade de escolher está em nossas mãos. Esse é o poder da percepção, uma ferramenta que se aplica a qualquer situação e que é impossível de evitar, mas pode ser conscientemente moldada. A decisão final está inteiramente em suas mãos. Muitas vezes temos um planejamento bem definido, mas quando algo dá errado na hora de colocar em prática, nossa primeira reação, em vez de confiarmos na estratégia traçada, é entrar em pânico e ter um surto emocional. Quando entramos em pânico, cometemos erros, esquecemos completamente das regras e, de forma alguma, conseguimos pensar com clareza. Nos limitamos a agir, não de acordo com a necessidade da situação, mas sim aos hormônios de sobrevivência que correm em nossas veias. Vivemos em um mundo onde a pressão, estresse e ansiedade se tornaram quase inevitáveis. Independente do seu estilo de vida e do real perigo que esteja correndo, o estresse nos coloca sob a nossa reação mais primitiva e instintiva, o medo. A incerteza e o medo são afastados pela autoridade. O treinamento é a autoridade. Mantermos o controle de nossas mentes fará toda a diferença, pois os obstáculos têm o poder de nos desequilibrar. Mas a única maneira de sobreviver a eles é mantendo seu controle emocional. Se conseguirmos manter nossa serenidade, independentemente das dificuldades e situações do mundo ao nosso redor, estaremos no caminho certo. Os estoicos chamavam esse estado de espírito de apatheia, que significa tranquilidade constante, a equanimidade que resulta da ausência de emoções irracionais ou extremas. Não se trata de fingir não sentir nada ou não ter sentimentos, mas sim deixar de lado aqueles que são prejudiciais e inúteis. Essa capacidade deve ser desenvolvida, estar livre de transtornos e perturbações para que você possa concentrar toda a sua energia na solução do problema, em vez de apenas reagir a eles. Se a emoção que você está sentindo não muda, ou pode te ajudar com o problema que você está enfrentando, provavelmente é uma emoção inútil ou destrutiva. Nossa verdadeira força está em aprendermos a domesticar nossas emoções e não em fingir que elas não existem. Você está no controle das suas emoções.
Muitas vezes já lidamos com situações assim, então podemos lembrar do que fizemos e como nos saímos, em vez de nos entregarmos às nossas emoções destrutivas. Comente neste vídeo uma situação que você superou na sua vida, para você se lembrar da sua capacidade de resolução. Comece a observar o que está acontecendo e procure entender o que é o problema ou dificuldade que você está à sua frente, para não ser abalado pela primeira impressão. Quando percebemos uma situação ou problema, olhamos com julgamento, acrescentando nossa opinião, nossos preconceitos. Mas, se observarmos a mesma situação, olhamos o que ela realmente é e conseguimos entender melhor o que acontece, o que facilita para tomarmos uma decisão racional. João entrou no trem e começou a se incomodar profundamente com um pai que estava sentado imóvel, enquanto seus filhos pulavam e corriam no vagão sem parar. Ele, inquieto e inconformado pelo pai, deixar as crianças serem tão mal educadas, falou para o homem: Senhor, você não está vendo que seus filhos estão pulando e incomodando a todos os passageiros? O homem, como se despertando, respondeu: Me desculpa, acabamos de voltar do hospital e a mãe deles faleceu. Acho que eles não sabem ainda como lidar com a situação. Nos desculpe, já vamos descer na próxima estação. João ficou simplesmente sem reação. Ele se deixou levar por sua primeira impressão e julgou tanto as crianças quanto o pai. Essa história é só para ilustrar. Quantas vezes temos a mesma abordagem com os problemas e obstáculos que enfrentamos? Quantos de nossos problemas surgem do hábito de julgar eventos que estão além de nosso controle, como se houvesse uma maneira ideal de lidar com eles? Com que frequência vemos o mundo não como ele é, mas como pensamos que deveria ser? Uma vez que controlamos nossas emoções e alcançamos a estabilidade, somos capazes de enxergar a realidade como ela é, utilizando nosso olho observador. É muito mais vantajoso ver as situações objetivamente, desprovidas das lentes distorcidas que criamos em nossas mentes. A objetividade envolve a remoção do eu, ou seja, sua opinião subjetiva. Pense no seguinte: quando aconselhamos os outros, os problemas deles parecem claros e as soluções bastante óbvias. Ouvindo os problemas de outras pessoas, raramente consideramos algo que sempre entra em cena quando enfrentamos nossos próprios obstáculos, nossa bagagem emocional. Com os outros, somos capazes de ser objetivos, avaliando a situação de forma imparcial e buscando soluções. Você sabe que seu amigo está caindo em uma furada e fazendo um investimento falso, mas na sua hora de investir, você consegue cometer erros similares. Uma mulher sabe que o namorado da amiga simplesmente não presta, mas consegue se envolver com rapazes com caráter bem parecido. Você sabe perfeitamente quando alguém está comendo além do permitido na dieta, mas nunca se percebe fazendo o mesmo. Você pode identificar quem não tem controle financeiro e gasta mais do que ganha, mas é muito fácil se perder nas próprias finanças. Educamos os filhos dos outros com maestria, mas raramente temos o mesmo padrão com nossas crianças. Isso porque, quando somos os protagonistas de nossas histórias, nosso olhar tende a ser enviesado pela autocomiseração, pelo sentimento de vítima e pelas queixas. O desafio está em sermos tão objetivos conosco como somos com os outros. Use essa estratégia. Pegue sua situação e imagine que ela não está acontecendo com você. Faça de conta que não tem importância ou não tem valor. Agora pense por um momento. O que você poderia fazer? O quanto a situação simplificou. Quanto mais rápido e imparcial você conseguir analisar o cenário, mais fácil será de resolver qualquer obstáculo em sua vida. Olhar a situação mantendo a emoção à distância te permite clareza para pensar na resolução e nas ações que pode tomar. É um exercício simples, mas requer repetição. Estamos acostumados a ver nossos obstáculos com toda a nossa carga emocional. Temos que treinar vê-los como realmente são. E quanto mais você treinar, melhor desenvolverá essa habilidade. Dessa forma você aprende a usar sua percepção a seu favor e não contra você. Há uma ideia fundamental que permeia não apenas a filosofia estoica, mas também a psicologia cognitiva. O ponto de vista é tudo. Isso significa que quando você consegue examinar algo minuciosamente ou olhar por outro ângulo, esse algo perde o controle sobre você. Os estoicos compreenderam que frequentemente escolhemos a explicação mais sombria, em vez da mais simples,
prejudicando a nós mesmos. Eles perceberam que tememos obstáculos porque nossa perspectiva está deturpada. Uma simples mudança de ponto de vista pode transformar completamente nossa reação. Se nossos parceiros íntimos trocam mensagens à noite, automaticamente, alguns de nós pensamos que pode haver uma traição envolvida. Se nosso filho atrasa 5 minutos no transporte voltando da escola, já imaginamos que algo terrível acontece. Se somos chamados no recursos humanos da empresa, vamos cabisbaixo deduzindo que fomos demitidos. Temos a capacidade de atribuir uma perspectiva a um acontecimento. Não podemos alterar a natureza da situação, mas o poder da perspectiva pode transformar completamente o que realmente significa. A forma como abordamos, visualizamos e contextualizamos um obstáculo e o diálogo interno que mantemos sobre o que ele representa determinam quão difícil e desafiador ele será de superar. O ponto de vista certo faz os obstáculos perderem sua força e seu tamanho. A forma como enxergamos o mundo influencia drasticamente a maneira como percebemos as oportunidades. Existem 2 definições cruciais para o ponto de vista. 1. Contexto. A capacidade de compreender o quadro mais amplo do mundo, indo além do que está imediatamente à nossa frente. 2. Estrutura. Uma perspectiva única que cada pessoa tem sobre o mundo, uma forma de interpretar os eventos que ocorrem. A diferença entre o ponto de vista certo e errado é fundamental. A forma como interpretamos os eventos em nossas vidas, o ponto de vista que adotamos, é o alicerce de nossas futuras ações, ou se haverá alguma ação. Nossas mentes orientam nossos corpos. A percepção precede a ação. O ponto de vista certo guia a ação correta. Se concentre e use sua energia apenas no que está sob seu controle. Como vemos o problema e como enxergamos nossas capacidades diante da situação, determinam, em muitos aspectos, nossa realidade. Quando acreditamos mais no problema do que na meta, certamente o obstáculo será intransponível para nós. Aprenda a rejeitar esse primeiro julgamento, sua primeira emoção instintiva, e pense com clareza diante de cada situação. Na maioria das vezes, o pior que pode acontecer não é a situação ou o problema em si, mas permitir que ele nos faça perder completamente a razão. Permitindo isso, criamos outro problema, a situação em si, que tem que ser resolvida, e o caos da nossa mente. Decida ver o obstáculo como ele realmente é, de forma objetiva, racional e clara. E com essa condição, comece a agir. Uma mente nítida fortalece nossas ações. Decida enfrentar o que está à sua frente. A verdadeira ação exige coragem, não impulsividade. Ela se baseia na criatividade e não na força bruta. São nossos movimentos e decisões que nos definem. Portanto, é crucial agir com propósito, audácia e resiliência. Esses são os traços que caracterizam uma ação eficaz e apropriada, sem necessidade de recorrer a pensamentos, evasões ou auxílio externo. A ação é a solução e a cura para nossos desafios. Supere os obstáculos. Se você chegou até aqui, comente removendo a pedra. O homem não existe por existir. Ele sempre decide como será a sua existência, o que se tornará no momento seguinte. Da mesma forma, todo ser humano tem a liberdade de mudar a qualquer momento. Viktor Frankl. Agora, para conhecer um pouco mais sobre estoicismo, não deixe de conferir nossa playlist completa que está aparecendo à sua esquerda. Ou, se preferir, assista o vídeo mais recente do canal, à sua direita. Obrigado por assistir.